Se você vai fazer o vestibular UERJ, saiba que a prova vai voltar para o formato antigo, tradicional. Profinho, qual que é o formato tradicional? O formato em que tem 2 fases e 4 livros. Caraca, mas fica tranquilo porque eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Como que vai ser esse novo, entre aspas, né? Porque vai voltar para o antigo, então não é o novo, né? O novo formato desse vestibular UERJ. Vou te mostrar as regras básicas do vestibular e esse ponto 2 é o mais importante do vídeo, porque eu já vi nessa minha carreira de 10 anos, caraca, tô ficando velho. Tá bom. Eu já vi muita gente perder o ano porque não se atenta às regras do vestibular. Terceiro tópico do nosso vídeo de hoje é como que são as provas discursivas na prática, Profinho. E um tópico bônus que eu vou ensinar para você lá no final do vídeo é o assunto que mais cai no exame de qualificação, na primeira fase da UERJ. Caraca, tá perfeito! E se você quiser que eu faça um vídeo aqui sobre, deixa eu pensar num título maneirão, sobre como responder questões discursivas da prova da UERJ. Se você quiser que eu faça esse vídeo aqui, ensinando você a responder as questões discursivas, bota aqui nos comentários. Profinho, faça este vídeo! Muito bom! Vamos então começar no nosso primeiro tópico. Como será esse novo formato de vestibular? Primeira coisa, vamos lá. O vestibular UERJ, ele tem 2 fases. A primeira fase, ela é composta por 2 provas chamadas de exame de qualificação. Um deles é obrigatório. Então, vamos supor que você faça o primeiro exame de qualificação. Você não precisa fazer o segundo. Só vai fazer o segundo se você quiser aumentar a nota desse primeiro exame ou caso você tenha sido reprovado no primeiro exame ou caso você tenha perdido a data de inscrição desse primeiro exame. As notas do exame de qualificação, elas são por conceitos. Como assim, Profinho? Conceito. Elas são por conceito A, B, C, D ou E. Se você tirar entre A e D, você é um candidato aprovado. E se você tirar E, você está reprovado. O exame de qualificação ele tem 60 questões divididas entre 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. As questões da prova da UERJ são muito diferentes das questões da prova do Enem. Para começar, não vou explicar isso agora não, porque no último tópico eu vou falar sobre a estrutura da prova na prática, para você ver como é que é uma prova de exame discursivo. Vou comentar também, que vai ser bem legal. Então, essa é a primeira fase. O exame discursivo é a segunda fase. Aqui, você já tem que escolher a faculdade que você quer fazer. No exame de qualificação, você não escolhe ainda a faculdade, você faz independentemente da faculdade que você deseja. Agora, na hora que você vai se inscrever para o exame discursivo, aí sim você escolhe a faculdade para onde você quer passar. E a UERJ ela é bem diferente do Enem nessa parte. No Enem tu faz a prova e aí depois tu vê qual que é a faculdade que você quer fazer. Na UERJ não. Tu faz o exame de qualificação, aí depois tu manifesta o interesse pela faculdade que você quer para fazer depois o exame discursivo. Se você se arrepender depois, vai chorar. E o exame discursivo, ele tem 3 provas. A prova de redação, que é para todos os candidatos, a prova específica 1 e a prova específica 2. Profinho, eu que vou escolher a minha específica? Não. Se você escolhe, por exemplo, fazer medicina, automaticamente a UERJ já tem as provas específicas. E as provas têm peso. Vou te mostrar isso aqui daqui a pouquinho. E não é porque eu sou professor de redação, não, mas a redação da UERJ ela tem um peso muito grande, porque muita gente não consegue chegar no nível excelente da prova. Qual que é o nível excelente? Entre 8 e 10. Se você conseguir chegar entre 8 e 10 na redação, você tem muito mais vantagem do que o seu concorrente. Como, por exemplo, foi o caso da Isabela, que fez a prova da UERJ e usou o nosso modelo de redação para a UERJ e conseguiu 9,5. Profinho, dá para usar modelo de redação na UERJ? Dá para usar sim, desde que o modelo funcione. Eu, inclusive, quando eu falo em modelo UERJ, não é a mesma coisa do modelo do Enem, não. No modelo do Enem tem aquela estrutura coringa ali que você vai encaixando as palavras e vai desenvolvendo. Não é assim que é o nosso modelo do nosso curso Fórmula dos Modelos de UERJ, não. Vou te explicar. Vamos supor que a UERJ escolha um livro. Escolheu esse livro aqui, por exemplo. Ó, é A Metamorfose de Franz Kafka. Vamos supor que seja esse livro escolhido. Dentro desse livro, existem, sei lá, 5 polêmicas principais. Eu vou pegar as 5 polêmicas principais e vou dizer, ó, se cair a polêmica 1, você vai fazer essa redação. Vou usar esse argumento, esse repertório,
repertório, esse raciocínio. Então você já vai para a prova da UERJ já com todos os argumentos pré-formatados na sua mente. Chegou lá, é só desenvolver, porque alguma das polêmicas vai cair. Porque o livro, ele é maneiro porque ele tem um leque de polêmicas limitado. Isso é muito bom, ajuda muito na hora de você analisar e fazer a redação. Para fim, mas como é que a gente já tem fórmula da redação da UERJ sem ter o livro escolhido ainda? Seguinte, porque o fórmula da redação da UERJ, ele é dividido em duas partes. A parte em que eu trabalho os temas envolvendo o livro, essa parte não está liberada porque o livro não foi liberado, e tem a parte de estrutura de redação da UERJ, em que eu te ensino como é que você começa a sua redação da UERJ, como é que você desenvolve os seus parágrafos, diferenças entre o UERJ e Enem, como é que você argumenta na UERJ do jeito que eles querem, critérios de correção, o que o corretor gosta, o que o corretor não gosta, como que eu uso a primeira pessoa do plural, como que eu uso, por exemplo, frases de efeito para deixar a minha redação mais interessante. Então, se você quiser ser meu aluno do Fórmula da Redação da UERJ, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vamos supor que você escolha, por exemplo, medicina. E aí você vai ter duas disciplinas obrigatórias, que é biologia e química. Biologia vai ter peso 2, química vai ter peso 1, redação vai ter peso 1. Então, a prova discursiva, ela vai valer 80 pontos, sendo 40 pontos de biologia, 20 pontos de química e 20 pontos de redação. Provavelmente a redação também volte para a pontuação original da época que ela tinha lá o exame, que ela era dentro do exame discursivo, mas se o edital da UERJ quiser mudar, eles podem mudar porque eles são livres para fazer o que eles quiserem, a UERJ é linda demais. E se houver alguma mudança, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo aqui no canal atualizando tudo para vocês e também lá no nosso Fórmula da Redação da UERJ. Nesse novo formato de vestibular, a gente tem 4 livros. 3 deles são leituras obrigatórias. O quarto só é leitura obrigatória caso você queira fazer alguma faculdade na área de letras, jornalismo, direito, por exemplo. Vamos lá. O exame de qualificação 1, ele tem uma leitura obrigatória e ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi escolhida ainda a obra. O livro Ana Maria Machado, Bisabel, que é um livro dessa autora que é contemporânea. Eu, inclusive, votei nela. Se você quiser um livro de leitura simples, uma literatura contemporânea agradável e um livro pequeno, aconselho que você vote nessa Ana Maria Machado. Já li um livro dela, é muito, muito fácil de ler. Livro para o segundo exame de qualificação é Itamar, Chico Buarque e Rubem Figueiredo. Eu votei no Rubem Figueiredo pelo mesmo motivo do que eu votei lá no primeiro, uma leitura mais fácil, literatura contemporânea. E o livro da redação, eu inclusive gosto muito desse livro aqui, ó, do Franz Kafka, A Metamorfose, que é esse livro aqui que eu já li, que é lindo demais. Esse livro aqui é uma metáfora da sociedade que coisifica as pessoas. Na primeira parte do livro, começa assim: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um inseto monstruoso. O cara vira um inseto do nada. E é uma crítica à sociedade capitalista que transforma pessoas em insetos. O cara perdeu o emprego dele, automaticamente ele perdeu a função social. Então essa é uma leitura muito boa, dá para fazer muita argumentação. Se você quiser me acompanhar, vote em Franz Kafka, porque vai ser um livro muito, muito bom. Os outros livros também vão ser muito bons. Então o que a UERJ escolher? O que a UERJ escolher vai estar bem escolhido e a gente vai conseguir tirar um notão nessa redação. Amém, igreja, sim ou não? Muito lindo! E essas são leituras obrigatórias para todos os cursos. Se você escolher, por exemplo, a área da língua portuguesa e tal, direito, letras, jornalismo, por exemplo, aí você vai para uma nova leitura. Camilo Castelo Branco, eu votei nele porque eu tenho esse livro aqui dele que eu li, que é muito bom também, Amor de Perdição, uma leitura não é tão fácil quanto os artistas contemporâneos, mas a leitura, ela prende ali, porque é um romancezinho bem legal. Show de bola! Beleza? Segundo tópico é regras básicas do vestibular UERJ. Fique ligado para não perder nada. A primeira regra básica é: se inscreva, não perca os prazos, tá? Prazo de exame de qualificação do primeiro será dia 4 de junho, segundo será 3 de setembro e o exame discursivo vai ser dia 3 de dezembro de 2023. As inscrições são separadas, tá? Primeiro exame de qualificação tem que pagar 60, segundo exame de qualificação pagar 60. Ah, se eu paguei o primeiro, tem que pagar o segundo? Tem. E o exame discursivo 100. Aliás, se você cumprir os requisitos, você pode solicitar isenção. Esses aqui são os requisitos que eu estou botando na tela. E segundo tópico, que é muito importante aqui das regras é: se você se inscreveu no exame de qualificação, você também
também precisa se inscrever no discursivo. Já cansei de ver alunos que se inscreveram no exame de qualificação e achavam que automaticamente já estavam inscritos no exame discursivo. E aí passava o prazo, falava assim, e aí, lindo, se inscreveu? Não tinha que se inscrever, me inscrevi no de qualificação. E se você conseguir isenção no exame de qualificação, automaticamente você também vai estar isento do exame discursivo, exceto se tiver alguma mudança no edital, tá? Tô falando isso com base no último edital, mas a UERJ pode mudar o que ela quiser. Show? Terceiro tópico da nossa aula de hoje, como são as provas discursivas na prática, profinho? Vou mostrar aqui o exame de qualificação, o último que teve, que foi assim, ó. Você percebe que eu tenho um texto, e esse texto vai servir de base para várias questões. E as questões, elas são pequenas. Se tu perceber, ó, as questões, elas são bem menores do que as alternativas, né? São bem menores que do Enem, não exigem tanto esforço de leitura. A prova da UERJ é uma prova muito mais tranquila em relação ao esforço, daquela maratona que é o Enem, a UERJ não tem isso. A UERJ são 4 alternativas. Eu vou te mostrar aqui a parte de linguagens, que começa na questão 10. A gente tem vários alunos que conseguem gabaritar linguagens, porque existem os assuntos que se repetem dentro da prova da UERJ, e que são assuntos diferentes da prova do Enem. Por exemplo, tem um assunto que cai muito, que eu sempre bato com os meus alunos do intensivo Linguagens da UERJ, que é o quê? Métodos de raciocínio, figura de linguagem, metonímia, hipérbole, antítese, ironia, osímoro, aliteração, assonância, são figuras de linguagem que sempre caem na UERJ, cai muito. Eufemismo aqui, ó. Então, estude figuras de linguagem para o UERJ. Tem um outro assunto também que cai muito na prova de linguagem que eu vou te falar daqui a pouquinho. E o exame discursivo, profinho? Vou te mostrar o exame discursivo aqui, específico para língua portuguesa e literatura. Ele vai te dar um fragmento, geralmente um fragmento do livro base, que ele te pediu, claro. E a partir desse fragmento, ele vai te pedir alguma coisa. Então, por exemplo, cada capítulo do romance é iniciado por uma epígrafe, que antecipa o conteúdo que será narrado. Identifique a que personagem a epígrafe acima está associada. Explique também o verso viúvo de ti próprio, relacionando a trajetória da personagem. Então aqui ele está pedindo duas coisas. Identificação da personagem e está pedindo que você explique esse viúvo de ti próprio. Beleza? E vai te dar algumas linhas e você vai ter que explicar isso que ele te pediu. E também a prova discursiva pode te pedir alguns aspectos que tem mais a ver com a gramática do texto, né? Como, por exemplo, isso aqui, ó. Apresente a diferença de sentido entre os dois enunciados, a partir da alteração do pronome e do tempo verbal. Então você vai ter que explicar e justificar a opção do narrador pela construção. Então você tem que se ligar que aqui tem duas coisas que estão sendo pedidas. Você vai ter que mostrar qual que é a diferença, basicamente, do esta para o aquela dentro desse texto. Ah, não é para você colocar esta é para coisas mais próximas, aquela para coisas mais distantes. Não, isso aí é a explicação crua. Tu tem que associar essa explicação gramatical dentro do contexto do texto e mostrar por que o narrador construiu dessa forma. E a prova discursiva tem 10 questões. Agora chegou o momento de eu te falar qual que é o assunto que mais cai na primeira fase da UERJ, no exame de qualificação, especificamente na parte de linguagens, dedução, indução dialética e silogismo. Cai demais. É um assunto que parece difícil, mas não é difícil. E vou fazer o seguinte com você, vou deixar aqui no vídeo uma sugestão agora de um outro vídeo para você clicar nele e assistir uma aula que eu dei rápida explicando tudo sobre esse assunto. Clica aí e já vai garantir o seu notão na UERJ.